Pessoal, tudo bem? Para mim é um super prazer estar nesse super evento aqui promovido pelo pessoal da Beaba Maker, né, pessoas que eu tenho aí um super carinho e que sempre me convidam aí, para estar nos eventos e topam também as minhas ideias, né, então super gratidão aí por esse convite. E espero que vocês gostem do que eu vou compartilhar aqui, né, com vocês, que é a minha experiência de professora, de educadora, atuando na educação básica. Bom, mas quem sou eu, né? Eu sou a Roberta, eu sou aqui do interior de São Paulo, aqui da cidade de Vinhedo. Eu já atuo na educação básica há mais de 15 anos, né? Atualmente, eu estou em sala de aula com os quartos e quintos anos, né, as crianças de 9, 10 anos. E nesse ano de 2021, eu atuo, né, estou lecionando a disciplina de tecnologia educacional numa escola particular aqui no município vizinho que é de Valinhos, né. Até o ano passado, essa disciplina, quem dava eram as professoras de sala mesmo, né? Eu atuava como professora do quinto ano, com matemática, ciências e o que a gente chamava de informática. E aí, a partir desse ano, estou especificamente com essa disciplina de tecnologia, como eu disse, para os quartos e quintos anos. Então, para a escola também, todo esse movimento, uma professora específica, também é um movimento novo, é algo novo para os estudantes também, né? Que antes eles tinham um pouco a ideia de que a sala de informática a gente ia lá só para brincar e jogar, né? Não que a gente não possa fazer isso, mas a estrutura um pouco da disciplina, né, do componente curricular que está lá na grade, ele vai tomando novas formas. E os estudantes, assim como a escola e até para mim, né, então é um novo desafio aí, uma nova forma de trabalhar, e conto para vocês que as crianças, assim, têm gostado e têm se divertido muito. Eu também sou professora de educação especial no município de Vinhedo, na rede pública. Até 2019 eu atuei como professora de educação especial na sala de recursos, né, que é uma sala que ela é dotada de materiais, mobiliários, que a gente trabalha com as crianças com algum tipo de deficiência. Aqui no município eu trabalhei bastante com crianças com deficiência intelectual e autismo, e olha que a gente fez muita coisa bacana, muita coisa criativa aí, muita coisa mão na massa com as crianças, tá? Também tenho certificação de educador maker, de educador midiático, mas a minha paixão é a sala de aula, são os estudantes, e a gente trabalhar, né, e criar muitas coisas que fazem sentido para os estudantes. Eu acredito muito que é importante que a gente proporcione aprendizagens memoráveis, né, e aprendizagem significativa para eles também, né, que sejam relevantes e que eles vão extrapolar o muro da escola, né, que eles consigam fazer os links com a vida, né. A escola já é a própria vida, né, só que a gente precisa trazer isso de forma mais significativa. Então hoje eu venho aqui trazer para vocês, né, apresentar um pouquinho de como é a minha forma de trabalhar, né, que eu utilizo muito essa filosofia da aprendizagem criativa. Eu conheci a aprendizagem criativa, lá por volta de 2018, 2019, mas eu fui me aprofundar mesmo, na aprendizagem criativa no ano de 2020. Eu faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é um grupo formado por educadores, tanto de ambientes formais como não formais, e outras pessoas que são entusiastas da educação e da aprendizagem criativa. Esse ano eu estou como coordenadora do nosso núcleo, né? Então, o que a gente chama da Rede Brasileira. A gente tem núcleos espalhados pelo Brasil todo, e a gente tem um aqui pertinho da cidade de Vinhedo, que é o núcleo da região metropolitana de Campinas. Então, eu estou como coordenadora, né, como a articuladora ali principal do núcleo esse ano. E a gente tem a proposta, né, de apresentar essas práticas em aprendizagem criativa e disseminar o que é essa abordagem, né, o que é essa filosofia, né. Então eu, quando conheci, eu me encantei, e é muito nisso que eu acredito e é muito nisso que eu venho trabalhando
com os estudantes, né, na minha sala de aula, nas propostas de formações que eu venho atuando também no próprio município, né. Essa aprendizagem criativa, né, essa filosofia, como disse o Léo Bird, que é uma das pessoas que trabalha no MIT, né, nos Estados Unidos, né. A aprendizagem criativa ela foi proposta pelo Mitchell Resnick, que vocês devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar, ele escreveu um livro super importante, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda, né? Ele faz parte do Media Lab, lá também no MIT, no MIT, né? E, na verdade, a aprendizagem criativa, ela se baseia, né, nas ideias do construcionismo, proposta aí pelo Simon Papert, né? Que também era do MIT, né? E essas ideias, né, da aprendizagem criativa, ela foi inspirada por grandes teóricos, né, e por grandes educadores que também faz parte do nosso dia a dia, como Piaget, Paulo Freire, né, Montessori e tantos outros educadores e pensadores, né? E até o Mitchell Resnick fala que a gente tem que trabalhar com as crianças como se fosse um grande jardim de infância, né? A própria educação infantil. Só que quando essas crianças elas vão passando para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, cadê esse jardim de infância? Cadê essa exploração? Cadê essa liberdade criativa, né? E isso, infelizmente, em algumas situações, isso vai sumindo, isso vai deixando de existir para tomar para aquela educação mais formal, mais centrada dentro das caixinhas ali, né? Então ele fala que até na universidade, né, o Mitchell fala que a gente deveria ser uma universidade com jardim de infância, né? E aí, como o Léo Bird diz, né, a aprendizagem criativa ela é uma filosofia, ela é uma abordagem, né? E ela tem por princípio promover o desenvolvimento desse indivíduo, mas para que eles pensem e atuem de forma super criativa, colaborativa e sistemática. A gente, quando trabalha com aprendizagem criativa, a gente sempre pensa, né, no grupo, no coletivo, né, no social. Porque o que diria, né? O que seria de mim se eu produzisse as coisas, se eu elaborasse as coisas, se eu construísse as coisas sem o grupo, sem a parte de agir em sociedade, né? E a gente sabe também que a sociedade ela vem mudando, né? As próprias crianças, né? A diferença de gerações entre a gente e os nossos estudantes. Para isso, é preciso que a gente comece a embutir, né? É preciso que a gente comece a pensar em ideias inovadoras, em ambientes inovadores, para que a gente possa também pensar em sugestões, em atitudes inovadoras para a nossa sociedade, né? E isso começa na escola, a trabalhando, instigando os nossos estudantes a criarem, né? A remixarem, a compartilharem, a refletirem as suas ideias, né? E isso, essa filosofia da aprendizagem criativa vai super de encontro, né, com tudo isso. Eu sou super fã, sou suspeita por falar disso, né? Porque é algo que eu super acredito e falo para vocês que eu vivo isso muito em sala de aula com as crianças e com os estudantes, né? E aí, quando a gente fala sobre aprendizagem criativa, né, a gente tem alguns pilares, né, algo que a gente se apoie que a aprendizagem criativa ela vai acontecer, né? Desses pilares é o que a gente chama da espiral da aprendizagem criativa, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Eu peguei até uma mais coloridinha aqui, né? E como a gente sabe de uma espiral, né, algo que vai acontecendo e vai se aprofundando, e não necessariamente ela precisa começar com esses verbos, com essas ações nessa sequência, tá? E quando a gente também fala dessa espiral, não necessariamente essa espiral ela precisa acontecer tudo isso numa mesma aula. Mas numa aula, por exemplo, a gente pode trabalhar com o imaginar numa dessas aulas. E na próxima, a gente pode continuar com o imaginar e fazer a ponte ali no criar, né? Então não é algo fechado, tá? Você, professor, tem a sua liberdade ali com os seus estudantes, tá? Então essa espiral, ela tem ali a parte do imaginar, do criar, do brincar, do compartilhar, do refletir, e ela começa tudo de novo.
Bom, essa espiral então, quer dizer que não significa que você, professor, precisa ir do imaginário direto para o criar, mas você pode ir do imaginar e você pode brincar. Mas esse brincar não é um brincar só por você tocar os brinquedos, mas é um brincar no sentido de explorar, que isso muito acontece, como eu disse, no jardim de infância, na educação infantil, né. E aí, essa aprendizagem criativa junto da espiral, a gente também tem um outro pilar, né, que a gente se apoia e que uma está relacionado com a outra, que são os 4 P's, né. Isso tudo também veio traduzido também do inglês, tá. Então quando a gente fala dos 4 P's, a gente está falando em projetos, a gente está falando em paixão, a gente está falando em pensar brincando e a gente está falando em pares, né. Então, quando a gente fala desses 4 P's, né, a gente está falando que projetos é quando as crianças elas podem trabalhar, né, elas podem ser desafiadas, né, ou a proposta da sua aula, o seu planejamento, né, a gente trabalha melhor ativamente quando a gente trabalha em cima de algo. Pensando pensando em algo que eu tenho que fazer, em algo que eu tenho que construir, né. E quando eu penso nesse projeto, né, em algo que eu tenho que construir, algo que eu tenho que fazer, eu também trabalho melhor quando eu faço algo que tem significado para mim, algo que me traga satisfação e que eu faça aquilo de uma forma que eu goste, de uma forma prazerosa, e isso está ligado ao P de paixão. E também, quando eu tenho um projeto, que eu tenho que desenvolver algo, que eu tenho que criar algo, e que isso traz um significado para mim e que isso tem um emocional atrelado ali, e quando eu posso explorar os materiais, quando eu posso manusear do sentido, o que que eu faço com isso? De que maneira que isso pode servir para o meu projeto, né? É a parte do pensar brincando, né? Que é a parte da exploração, que ali a gente às vezes não está muito preocupado para que serve, mas como é que eu posso utilizar aquilo? Que é a parte da palavra do explorar, né? E aí, quando eu junto tudo isso, o que eu tenho que criar, que seja significativo para mim e que eu estou analisando a possibilidade daquele material, né, daquela proposta, e quando eu compartilho com os meus pares, quando eu compartilho com os meus colegas e quando alguém deles fala: "Por que que você não faz desse jeito? Por que que você não faz daquela forma? E se você fizesse isso?", né? É aprendizagem por pares. Lembra que eu falei que a gente não vive sozinho em sociedade? Né? Então, esses 4 P's, eles são fundamentais, alinhados com a parte da espiral da aprendizagem criativa, tá? E aí, como é então que é uma atividade baseada na aprendizagem criativa, né? É lógico que a gente, enquanto professor, enquanto educador, a gente tem que ter um planejamento da nossa aula, né, um roteiro, mas essa atividade, ela tem ações pré-definidas, né, que podem ser replicadas, por exemplo, nos espaços, né, aonde você está planejando essa sua aula, né? E essa sua aula, esse seu planejamento, lógico que ela tem que ter uma finalidade, né, um porquê pedagógico, né. A gente acredita que essa atividade baseada na aprendizagem criativa, ela tem que dar uma oportunidade para os estudantes criarem os seus projetos. E quando a gente fala aqui de projeto, gente, não necessariamente eu preciso construir algo físico, mas esse projeto pode ser, por exemplo, um poema. Pode ser uma música, pode ser uma peça de teatro. Lembra que o projeto é aquilo que eu quero construir em benefício de algo, né? E que esses projetos, eles sejam significativos, eles tragam sentido para os estudantes, que é a paixão, né? E aí tudo isso atrelado ao quê? A colaboração, a aprendizagem em pares, né? De forma que a gente manuseie, que a gente pense brincando, né, nessas possibilidades, tudo isso de uma liberdade criativa e com muitas possibilidades, né. Então, a partir desses 4 P's da aprendizagem criativa, essa proposta pedagógica, essa atividade, ela vai se desenrolando e seguindo a espiral da aprendizagem criativa, né, que é o imaginar, que é o criar,
que é o brincar, o compartilhar e o refletir. E aí a gente começa tudo de novo. Então, não necessariamente isso se encerra em uma aula. Eu acho difícil isso acontecer só em uma aula, mas não é impossível. Eu, particularmente, não consigo, né? Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo e um linkando com o outro, você está desenvolvendo uma proposta pedagógica baseada na aprendizagem criativa. Lógico que a gente não precisa falar isso para as crianças, né? Mas eu uso muito esses verbos. Gente, agora é o momento da gente imaginar, né? E agora que você já imaginou, como é que você vai fazer para criar isso, né? Às vezes a gente vai do imaginar para o criar e para o refletir. E aí a gente volta de novo para a parte do imaginar. Então, esse vai e volta é muito importante, né? Para a gente da aprendizagem criativa, esse produto final, que às vezes em muitas aulas esse produto ele vai acontecer, né, mas para a gente é muito importante esse processo, né. Como é que está acontecendo essa ação? Então, para mim, quando eu estou em sala de aula trabalhando com os estudantes, aquela parte do refletir e que um pode compartilhar com o outro, que é a aprendizagem em pares, ali a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita troca de informação, né. E a gente aprende muito com o outro quando a gente está ensinando, quando a gente está trocando, quando a gente está colocando as nossas ideias, né? E se a gente pudesse extrapolar isso, olha quantas aprendizagens estão acontecendo está acontecendo nesse momento, né? E aí, eu venho trazer para vocês aqui algumas propostas que eu trabalhei com os estudantes lá dos quartos e quintos anos. Aqui é uma pincelada, gente, só por conta do tempo mesmo. Então, aqui foi uma proposta que eu trabalhei com as crianças do quarto ano, né? Onde eles tinham que contar uma história. Então, usei aqui a parte do storytelling, né? Isso é muito importante também. Então, aqui eu já usei a parte do imaginar, né. Então eles tinham que contar uma história aqui, né, e aí eles tinham que criar uma forma de apresentar essa história para as pessoas que estavam ali na sala. Para isso, a gente construiu um projetor maker, que aqui eles utilizaram ou pode ser garrafa PET, ou pode ser rolinho de papel higiênico, ou aqui eu usei, na verdade, um rolinho de durex, né, que eu passei aquele papel filme, que é o melhor, porque ele estica bastante, né. E aí as crianças tiveram um primeiro momento ali, né, que eles se juntaram em grupos, eu realizei essa atividade em grupo, lógico, seguindo todos os protocolos, né, mas eles sentaram para fazer a parte também ali da ideação, né, da parte do imaginar, que história que eles iam contar, né, disse a eles que como a gente tinha um tempo, eles tinha que ser uma história curta, não poderia ser uma história muito longa, né, e depois eles foram criar essa história, teve grupo que escreveu no papel, teve grupo que só reproduziu, teve grupo que já foi direto para o papel, né. Então eles trabalharam ali na parte do P do projeto, né, eles trabalharam com a aprendizagem em pares, eles trabalharam com a parte do P do pensar brincando, que eles exploraram os materiais que eles tinham, né, então as canetas que eles usaram para desenhar ali, para reproduzir, né, para fazer os desenhos, teve gente que foi testando a caneta, poxa, essa canetinha aqui, não deu muito certo. Gente, se a gente usar ali a parte da canetinha Bic, da esferográfica, né, então também muitos criaram histórias que foram significativa para eles, né, que estavam fazendo sentido. Então teve grupo que criou história relacionada a personagens de videogame, teve um grupo que foi muito interessante, que eles criaram a história sobre o coronavírus. Então é a história que está fazendo parte da vida deles, né. Teve grupo que criou a história falando sobre a preservação da natureza, né, preservação dos animais. Esse grupo aqui, que foi um grupo de 4 meninas, elas criaram uma história sobre contos de fadas, né. Então, olha como as coisas vão se entrelaçando, né. Para esse projeto eu levei 2 aulas de 45 minutos cada uma, tá. E aí depois que eles colocaram tudo isso, eles apresentaram, né, para a turma, contando a história, né, todo mundo lá no trabalho em grupo, então foi um projeto muito bacana. E olha só que legal, eu não tinha pensado nisso. Esse grupo aqui, ó, essa aluna, ela explorou tanto a parte do material ali, a parte do pensar brincando, que ela utilizou canetas de diferentes cores para fazer o desenho dela. Gente, eu não tinha imaginado
nessa possibilidade. E olha que legal que ficou isso. Uma dica que você pode fazer isso é, ao invés de, eu projetei na parede essa, mas você pode pedir, lógico, pensando aí na parte do corona e tal, né? Mas você pode pedir para as crianças deitarem no chão e você projetar isso no teto. Imagina o visual que vai ter também. Então, muito legal essa ideia também desse projetor maker. E, gente, contar histórias na sala de aula também faz toda diferença. E foi um trabalho riquíssimo deles. É porque, por conta do tempo, eu não consigo mostrar tudo. Mas foi muito legal. Desse grupo que contou sobre a história do coronavírus, eles fizeram até um takezinho, um início, né? Colocaram um papelzinho, e aí eu filmei, mas foi muito legal, gente. Foi muito da hora. É, depois, essa outra atividade aqui que eu trabalhei com eles tinham que criar engenhocas, né, para salvar o planeta. Eu trabalhei essa atividade relacionada com o mês de setembro, né, que a gente tinha o Dia da Árvore e que eles estavam vendo isso em ciências, com a professora de ciências, relacionada à parte de cadeia alimentar, à parte de problemas ambientais, né? Então eu linkei tudo isso com eles, tá? Então, primeiro, eu trouxe o tema para eles, a gente conversou bastante, né? Até pensei de problemas locais que a gente vive na nossa cidade, né? A gente mora aqui na cidade eles estudam na cidade de Valinhos, né? E Valinhos tem passado por um período muito grande de seca, né? De falta de água e está passando pelo rodízio, né? De água, né? Então a gente fez um mural ali que eu chamei de pequenas atitudes de grandes impactos, né? Quais problemas que eles gostariam de resolver, né? Quais problemas que eles gostariam de resolver, né? Ali. E aí depois a gente foi para a parte da criação, da imaginação, né? Então, quais são esses problemas que vocês gostariam de resolver, né? E de novo, a parte dos 4Ps ali, integrando essa parte da espiral da aprendizagem criativa. Essa daqui foi um trabalho em grupo, desculpa, esse daqui foi um trabalho individual que eles fizeram, né? Então eles pensaram em quais problemas que eles gostariam de resolver e eles tinham que pensar numa engenhoca para solucionar isso. Então aí eles tinham a parte da liberdade criativa para fazer isso, né? Então aqui eu peguei alguns. Então esse aluno aqui ele propôs que as pessoas tivessem um local para pegar plantas e levar para sua casa, para poder plantar e reflorestar, né? Ter a parte da cobertura vegetal, né? Do telhado verde, né? Eu achei genial. E ele fez isso, olha o P da paixão, porque eu descobri que ele adora plantas, ele tem coleções de plantinhas na casa dele. Olha o P da paixão aí, gente. Essa outra aluna, eu achei genial isso. Ela fez uma sacola, uma eco bag, e essa sacola, ela utilizou a parte de sensações, de emoções, que de um lado da sacola, se você não utilizasse muito a sacolinha ficaria triste, com essa carinha triste aqui. Agora, se você usasse bastante essa sacola, do outro lado tinha uma carinha que ela ficava feliz. E olha só o que ela desenhou. Ela associou a parte de triste, de medo, de ruim, com coisas que ela sente medo. Então, ela sente medo de chuva. Então, ela associou essa emoção da sacola com coisas que ela também sente. Olha o P da paixão, olha o P do Projetos aí trabalhando em cima do que para ela tem sentido e significado, né? E olha como ela foi brincando com os materiais que ela tinha, trazendo para ela o que era significativo, né? Esse aluno aqui, ele fez o Reciclatoriguete, né? Que eu achei genial essa ideia, que era um bichinho, né, para sugar o lixo das coisas, e ele já reciclava. Gente, ele fez com leite, com rolinho de papel higiênico, né, e colocou aqui. E aí a gente testou, inclusive, esse material lá em sala de aula, e ficou muito legal, gente. Então, olha a espiral aqui e olha os 4Ps aqui também, tá? Nossa, eu falo muito que o tempo já tá acabando aqui, gente. Bom, aí, aqui foi uma proposta que eu realizei com os alunos do 5º ano, né, que eles tinham que construir um robô rabiscador, né, e aqui eu integrei a parte de um conteúdo curricular, né, de um componente, de um conteúdo que eles já tiveram no 5º ano, que era a parte de circuitos elétricos, né, de componentes, e aí a gente trabalhou com essa proposta. Então, eles tinham que construir
um robô rabiscador que fizessem desenhos, né? Então, primeiro eles fizeram a parte do imaginário, então eles fizeram a parte da ideação, eles rabiscaram, né? Eles rascunharam como seria esse robô deles, né? Quais materiais que eles usariam, como que eles iam fazer para construir esse robô com esses materiais, né? Então eles foram desafiados, eles tinham um problema para resolver aqui, né? E aí, depois que eles pensaram nessa proposta aqui, eles foram colocar a mão na massa, né? Então a gente foi para a parte da criação aqui, né? Então, cada um trabalhou em cima do seu projeto. Aqui, gente, por mais que o problema era comum para todos, cada um pensou no seu projeto. Cada um trabalhou em cima daquilo que foi explorando, que ele foi pensando, brincando, que materiais que ele poderia usar para dar vida ao seu robô, né? E aí a paixão é que forma que ele poderia construir esse robô e que fosse super significativo para ele, né? Que causasse uma memória para ele desse robô, né? E foi muito legal porque nessa aula, né, a gente demorou 4 aulas para fazer tudo isso. E foi muito legal, aqui foi muito forte o P de pares. Como eles sentaram, cada um fez o seu, mas eles sentaram em grupos de 4, um ajudou o outro. Nesse menino aqui, ó, que ele fez utilizando aquele espaguete de piscina, né? Um colega falou para ele: olha, eu acho que o seu robô, talvez, ele vai ficar um pouco penso, porque o seu motor não está tão centralizado. Olha o conhecimento, olha a reflexão que esse amigo deu para esse outro colega, né? E a partir disso, poxa, não é que ele tem razão? Deixa eu fazer o teste, deixa eu brincar de novo com esse material, deixa eu ajustar para ver se é isso mesmo, né? Então, aqui são algumas fotos das crianças, né? Essa minha aluna aqui, ela construiu tudo isso. Então, para ela, né, esse pensar brincando e esse criar foi: eu vou fazer o meu robô do zero, eu vou construir todos esses pedacinhos. E olha aqui, gente, ela fez tudo isso, ela construiu tudinho isso. Esse meu aluno aqui é uma história que eu conto sempre, que para mim traz toda essa parte da espiral e dos 4 P's. Esse meu aluno aqui, ele já foi para casa com a espiral de imaginar e de criar, porque ele já saiu da escola falando que ele já sabia o que ele ia fazer, né? Então ele usou essa latinha de pomarola e aí ele já trouxe isso pronto, esquematizado, né? Só que aí quando a gente foi fazer a parte do testar, né, que é a parte do pensar brincando, né, e a parte lá do compartilhar, né, foi aí que a gente foi para a parte do refletir. Poxa, acho que talvez ficou um pouco pesado, né? E aí ele foi para a parte de novo da criação, né? Que ele criou, né? Ele imaginou e começou a criar o seu robô utilizando outros materiais, né? E essa é uma história muito curiosa que eu não tirei foto desse momento. Esse menino, quando a gente conversou que talvez esse material aqui seria um pouquinho pesado, ele me falou que no dia que ele chegou na escola, que ele tinha esquecido os outros materiais, ele foi até a cantina da escola, comprou um potinho de mentes daquela bala mentes, que era redondinha, mas que ele não tinha como chupar as balas. Então, o que ele fez? Ele pegou, tirou as balas, colocou numa máscara que ele tinha na bolsa para guardar e para poder utilizar o potinho de mentes. Então, o lance disso olha só como ele estava imaginando, foi lá, pensou brincando, né? Olhou, explorou os materiais que tinham lá. Já era significativo esse robô que ele estava criando, né? Compartilhou comigo depois a ideia dele e aí ele foi para a parte da criação mesmo, do testar e do explorar ali essa nova construção. E gente, eu achei genial. Então é legal o robô dele, mas olha todo esse processo pelo qual esse meu aluno passou, né? Eu já ganhei o dia, né? E aí, quando a gente fala desses 4 P's, a gente também estão surgindo aí 2 novos P's, né? Que é a parte do propósito, né? Então, essa ideia que eu estou tendo, esses projetos que eu estou fazendo, né? Vem com essa ideia de como que eu vou impactar essas pessoas e esses espaços que eu estou fazendo o meu projeto, né? Então, quais impactos e quais impressões esse meu projeto, né? Essa minha criação terá sobre o espaço que eu estou atuando, que eu estou trabalhando, que eu estou projetando aquilo, né? E o outro P que é a parte das poderosas ideias, né? Que é quando a gente encoraja
essas conexões, né, dessas ideias que apoiam os estudantes e que trazem aí, gente, a conexão e a compreensão do mundo, né, do que a gente está vivendo, que é a parte de trazer significado para aquilo que a gente está fazendo. E aí, para finalizar, né, eu termino aqui com uma frase do Resnick, né, ó, até meu despertador tocou aqui, né, que eu já estou extrapolando o tempo aqui, que é: eu gostaria de quebrar as paredes das salas de aula de diferentes maneiras. Eu não quero uma sala maior, mas fazer as pessoas trabalharem em projetos que podem durar longos períodos de tempo, que mesclem disciplinas e que sejam significativos para suas vidas fora da escola. Que o que se trabalhe dentro da escola faça sentido também fora dela. Então, qual é o nosso papel enquanto educador e qual é o papel da escola? E eu acredito muito que é trazer significado, é proporcionar aprendizagens mais significativas e relevantes para os nossos estudantes, que tenha conexão com a vida. Muito obrigada, gente. É isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.